The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje no quadro Entrevistas do Além, vamos falar com a escritora e roteirista Simone O. Marques. A autora é formada em pedagogia e mestre em educação. Começou a escrever em 2007 e desde então publicou séries e sagas de livros e inúmeros contos. Simone escreve sobre distopias, vampiros, ficção histórica, fantasia e mitologia. Por gentileza, nunca mais, faça a conexão com o mundo dos vivos. Tá, você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Acho que não, né? Nunca mais, sintonize melhor a conexão. Que agora foi. Conseguimos! Olá, Simone, tudo bem? Tudo! E você? Ah, aqui no Além nós estamos sempre bem. Simone, você começou a escrever em 2007. É verdade que você postava os seus textos no Orkut? Sim. Na verdade, eu comecei a escrever em 2007 e os textos no Orkut começaram a aparecer quase em 2008, final de 2007. Eu postava, às vezes, um capítulo, né? Porque como eu nunca tinha escrito nada, então eu resolvi jogar, né, na rede para ver o que as pessoas achavam do que eu estava escrevendo. E aí, como tinha o Orkut, aquelas comunidades, eu escrevia lá. E aí passou que eu comecei a compartilhar mesmo, né, isso por lá. Eu cheguei a compartilhar um livro inteiro por capítulos no Orkut e funcionou super bem. Quer dizer que a sua primeira experiência como escritora com os seus leitores foi por meio de uma rede social? Não, eu na verdade, eu escrevi 3 livros seguidos e eu mandei para editoras, né? Na época eu acreditava ainda que a gente podia mandar, a gente mandava pelo correio as coisas e tal. E aí, enquanto eu estava esperando respostas, eu queria mostrar um pouquinho, porque eu nunca tinha escrito nada assim, né? Eu trabalhava como professora universitária e, como eu sempre digo, meu trabalho mais longo foi a minha dissertação de mestrado, que tinha 200 e poucas páginas, né? E aí eu comecei a escrever para mim primeiro, né? E depois mandei. E aí, enquanto eu estava esperando e tinham esses grupos, eu falei, eu vou mostrar um pouquinho, né? Então, os primeiros realmente a lerem algumas coisas minhas foram as pessoas da comunidade do Orkut. É possível viver de escrita no Brasil? Olha, né, falo por mim, porque eu sei que acho que tem gente que vive sim, né? Eu ainda não consigo viver de literatura. Né? Eu me considero até, assim, já num patamar um pouquinho melhor, porque a literatura me dá o dinheiro suficiente para investir na própria literatura, né? Porque até então eu estava para baixo, né? Então eu pegava do meu para poder investir na literatura. Agora eu consigo pegar da literatura para reinvestir na literatura. Eu já acho um passo já importante, mas não dá para viver ainda de literatura aqui no Brasil. No meu caso, tá? Eu falo por mim. Na série Reino do Portal, você se vale de elementos mágicos como outras dimensões e feitiços. Você sempre gostou desses temas? Quantos livros estão programados para essa série e qual é o próximo lançamento? Eu adoro. Sempre gostei desse tipo de literatura fantástica, né? Sempre mesmo. Como leitora que sou, né? Bem voraz, aliás. E eu gosto muito dessa coisa de universos, né? De universos paralelos, gosto bastante. Não pelo lado da ficção científica, né? Mas pelo lado da ficção fantástica, que eu gosto bastante. E aí eu criei não só esse, tem outras séries que também tem um pouco desse fantástico, mas as Crônicas do Reino do Portal,
A programação é para que sejam 7 livros, né? Agora a gente está no 4º livro, que saiu agora, A Lenda das Chaves. E o ano que vem já sai, pretendo lançar mais 2 no ano que vem. Então eu acho que até 2022 eu consigo terminar essa série. Sobre o livro Enigma da Adormecida, que inclusive eu estou lendo, hein? Muito boa a trama. Eu estou naquela parte que eles precisam atravessar o bosque para encontrar a feiticeira Meg. Ah, legal. Em alguns momentos desse livro, O Enigma da Adormecida, há vários elementos de RPG de mesa. Você joga RPG? Joguei. Joguei muito nos anos 80. Né? Eu sou daquela leva de pessoas que nos anos 80 jogava muito, a gente virava a noite jogando, e hoje, assim, eu até gostaria de voltar um pouco, mas falta um pouco de tempo para eu fazer isso, né? Esses dias eu até fiz uma experiência com a minha sobrinha, criança, peguei uma aventura e a gente jogou via internet, né, mas de mesa. Foi bem legal, eu gosto muito, é uma coisa que eu já fiz, e curto ainda hoje. E ela realmente, a Aventura das Crônicas, ela tem muita inspiração nos jogos de RPG que eu joguei nos anos 80. Ouvi dizer que seu primeiro livro, Triskel, surgiu a partir de um sonho. Conte um pouco sobre essa experiência e sobre a trama da obra que depois se tornou uma série. Ah, então, o Triskel, né, que é esse símbolo celta, ele nasceu, foi meu primeiro livro mesmo, e eu escrevi a partir de um sonho que eu tive. Sempre digo que é bem clichê, né, mas é verdade. Então eu tive um sonho, esse símbolo estava no sonho, e quando eu acordei eu escrevi. Eu falei, é muito bom o sonho, tinha uma perseguição, tinha uma coisa bem, assim, dinâmica no sonho. Eu escrevi, e aí ele deu mais de 1.500 páginas depois, né? E nasceu uma trilogia, minha primeira trilogia, que me veio depois da descoberta que eu tive sobre o símbolo, que é um símbolo celta, que tem muitos significados, seja fases da lua, fases da vida da mulher, né, elementos naturais, tem muita simbologia, muito significado, e eu desenvolvi a partir daí. Então ele foi meu primeiro livro e ele foi o pontapé inicial realmente para todos os outros, inclusive os de temática celta, que eu trabalho desde então, que aí fui aprofundando os estudos, e eu tenho todo esse tema aí que é o meu do coração. A série Tesouros da Tribo de Dana é uma distopia que fala de uma realidade pós-apocalíptica em que só 10% da população sobrevive. Ela se passa no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, um lugar holístico e um dos principais centros energéticos do planeta, pois está no paralelo 14, o mesmo de Machu Picchu. Como surgiu a ideia de ambientar a história nesse local que é considerado mágico e cheio de mistérios? Você já esteve lá? Então, eu escolhi esse lugar exatamente pela sua localização, né? Que é toda essa localização, que inclusive ela tem em profecias, né? Tem profecias que falam desse lugar, do paralelo. E como eu estava falando de um lugar seguro no Apocalipse, aí eu fui pesquisar isso, e tem toda uma linha que diz que ali é o lugar mais seguro para se estar se houver um apocalipse, porque está em cima de uma grande placa, né? E que não haverá assim, tipo, temor de terra, está longe do mar, então não vai ser atingido por tsunamis, né? Então é um lugar místico porque tem toda essa coisa. Você falou de Machu Picchu, então dizem que tem uma ligação, né, de lá através de cavernas com Machu Picchu, né? Ou cavernas onde entram pessoas e não saem, não voltam mais. Então é um lugar que tem muita história para ser contada, né, dele. E eu escolhi exatamente por isso, por essa segurança, né, para colocar a fazenda, que é o local seguro para que a pessoa que vai causar toda a destruição fique, né? Então ela está num lugar seguro, só que em volta dela tudo vai sendo destruído. Então a ideia
é mais ou menos isso. Eu fui visitar, fui conhecer o lugar, a Chapada é lindo, né? O lugar é maravilhoso, mas eu fui conhecer depois que eu escrevi o livro, né? E eu gostei muito de fazer esse movimento inverso, porque eu mesma ficava enxergando os lugares que eu descrevia, né? As coisas, então foi bem interessante e quero voltar ainda lá algumas vezes. O lugar é maravilhoso, eu acho que muita gente tem que conhecer mesmo. Você se considera uma pessoa mística? Eu me considero uma pessoa mística. Eu relaciono tudo muito a divindades e eu sou uma pessoa que adora essa conexão com a natureza, né, e observar a natureza e conversar com a natureza e observar céu, os efeitos, até a própria astronomia, né, envolvida. Eu gosto muito. Há relatos de pessoas que dizem ter visto extraterrestres na Chapada dos Veadeiros. Você encontrou algum por lá? Devia ter muitos, mas eu não sei. Lá não vi, não. O que a gente sente mesmo lá é uma energia mais. É uma coisa mais telúrica, né? Uma coisa mais da terra mesmo, os lugares, essa conexão que a gente tem. Tem muita água, muita cachoeira. É um lugar que dá para você sentar e ficar observando, dá para relaxar bastante, fazer aquela conexão interior. Então, assim, eu aproveitei para isso, né? Tem lá uns discos voadores espalhados pela cidade, que eu acho muito bacana, mas eles deviam estar bem disfarçados lá, que eu não vi, não. Helena Blavatsky foi uma escritora russa paranormal, nascida na metade do século XIX. Ela fundou a Sociedade Teosófica, escrevia sobre mediunidade, deuses celtas e outras dimensões às quais ela dizia ter acesso. São temas que, coincidentemente, você aborda nas suas obras. Já te disseram que você se parece com a Madame Helena Blavatsky? É claro que você é mais bonita. Obrigada. Olha, é interessante, isso foi muito interessante, porque eu descobri isso só há uns 2 anos, mais ou menos, né? Que uns amigos escritores falavam, olha, chegou a nossa Helena Blavatsky. E aí eu falei, gente, quem é Helena Blavatsky? Porque eu não sei, eu não conhecia, né? Não, nunca li nada dela, realmente eu não sabia quem ela era. E aí só há 2 anos que quando me falaram isso, olha, você parece com ela, que eu fui correr atrás, pesquisar, falei, gente, quem que é a mulher com que eu pareço, né? Então eu fui ver e realmente a gente tem umas coisas similares, inclusive nessa parte fantástica, né? Essa coisa da fantasia e essa coisa meio mística, mas eu achei muito interessante, foi uma coincidência realmente incrível, né? Eu acho que a gente tem olhos parecidos, né? Tem até uma foto minha que eu coloquei e falei, nossa, realmente, né? A gente tem os olhos parecidos, então, realmente, é uma coisa que me surpreendeu e eu acho super interessante isso. Até hoje eu não entendi, mas eu acho que tem algum objetivo. Como é o seu processo de escrita? Você faz um planejamento capítulo a capítulo? Tem uma meta diária de palavras? Eu sou o caos. Eu não sou uma pessoa organizada, do tipo, olha, eu vou fazer uma fichinha, eu vou escrever isso, vou começar por aqui. Eu sento, abro a história que eu estou trabalhando no momento e vou embora. Vejo para onde ela vai. Eu sei para onde vai, onde eu quero que vá, mas eu não tenho isso fechado, né? Eu não imponho esse limite do tipo, não, chegou aqui. Se a história expandir mais, eu acho que ela merece a oportunidade de ser contada. Até por isso que eu escrevo mais séries, né? Então, que eu gosto dessa expansão. Mas eu não sou uma pessoa que eu posso dizer para você, até como jogadora de RPG, muitos vão falar credo, né? Não tem ficha de personagem, não tem nada disso, né? Então, todos os meus personagens estão guardados né, nessa gaveta, né? E eu escrevo mais de uma história ao mesmo tempo, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo, de
séries diferentes, né? Às vezes séries que não tem nada a ver, então eu posso estar escrevendo, e eu costumo até escrever, né? Quando eu dou uma pausinha de pensar, de pesquisar alguma coisa que eu estou pesquisando, eu vou escrever uma história que não tem nada a ver, né? Para dar relaxada na mente daquilo. Aí eu vou para outra história. Mas eu escrevo sim, eu normalmente estou escrevendo mais de uma ao mesmo tempo, e a cabeça quer escrever mais, é que as mãos não conseguem, porque são só duas para digitar tudo, né? Quais os seus projetos para 2021 que possa nos contar? Olha, eu tenho aí histórias para terminar, né? Então, para 2021, eu tenho dos Tesouros da Tribo de Dana, que é o último livro que vai ser lançado, que são 4 livros. Então, o último já vai ser lançado no ano que vem. Eu tenho um livro solo que eu ainda estou fazendo, que ele é um roteiro, mas eu quero transformar em livro também. Tem aí todo o meu caminho, que eu estou com os meus roteiros esperando, né? Essa pandemia deu uma travada geral, mas também tem isso, para algumas séries aí. Tenho mais 3 séries para escrever, tem uma série que está bem em andamento, são 10 livros, então eu estou no 4º, então tem bastante coisa para escrever ainda. Então eu tenho bastante história, tem do romance de época, tem da distopia para terminar, tem a aventura das crônicas, né, tem esse livro solo, que é um juvenil, e tem o meu livro infantil, que eu já até passei pelos meus leitores betas infantis, e a gente vai programar ele para o ano que vem também. Então tem bastante coisa aí vindo. Que impressionante! Quantos projetos! A nossa entrevista está chegando ao fim. Teria algo mais que gostaria de dizer? Fique à vontade. Olha, eu queria só dizer para as pessoas que assistem, né, que eu curto muito, achei tão lindo, o seu programa é lindo, eu adorei. Eu queria só que as pessoas, assim, lessem mais, né, a fantasia nacional, conhecessem mais os autores nacionais e o que eles produzem, né. Eu estou desde 2007 nessa labuta, né, para mostrar para os leitores o quão a gente pode ser bom também produzindo fantasia, romance, e que a gente pode escrever sem copiar de ninguém, né? A gente tem ideias originais, tem muita coisa. Eu sempre procuro fugir dos clichês que estão por aí, né? Criando coisas novas. Então, só que a gente precisa que as pessoas experimentem, que as pessoas leiam, que comentem, né? Que passem para frente, que deem de presente esses livros, né? Incentivem outras pessoas. Então, assim, eu sempre falo que o importante é essa multiplicação, né? E, claro, eu sempre agradeço aos leitores que se aventuram, né, pelas minhas histórias, porque se não fossem eles, né, a gente escreve para quem? Né? A gente escreve para que as pessoas leiam. Então, é isso, o meu recadinho é que as pessoas leiam mais, e assim, e que aventura, fantasia, não é só para criança, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma adulta, uma senhora, amo fantasia, né? Então eu acho que a gente pode ainda se dar ao luxo, né, de não ter esse luxo, que não é luxo, né? É uma coisa que a gente tem que fazer cotidianamente, né? Se aventurar, ler fantasia, ler o que der vontade, né? Eu acho que é isso. Simone, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Ai, tchau, plateia. Obrigada. Obrigado nunca mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais! O nosso programa fica por aqui. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber as notificações. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.